Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje minha aula é uma biografia de alguém não muito conhecido, mas muito importante na história do Brasil. Olha só, Hipólito José da Costa, que nasceu em 1774 e vai morrer em 1823, um ano após a independência do Brasil. Era um jornalista, maçom, diplomata brasileiro e patrono da cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras. Ele nasceu na colônia do Sacramento, quando pertencia à coroa portuguesa. Por isso, Hipólito José é considerado português. A colônia do Sacramento hoje pertence ao Uruguai e é considerada a cidade mais antiga do Uruguai, né? E atualmente é um importante centro histórico, pois foi palco de disputas entre Portugal e Espanha durante a época colonial. Disputas que duraram mais de um século, né? Eles disputavam, tanto portugueses quanto espanhóis, eles disputavam aquela região. Mas, voltando a Hipólito José da Costa. Ele nasceu numa família, assim, importante, com posses, né? E, como eu falei, na colônia de Sacramento. Mas a família logo foi se instalar em Pelotas, no Rio Grande do Sul, tá? Onde o Hipólito passou a sua adolescência. Fez lá os seus primeiros estudos. Depois ele foi para Portugal, na Universidade de Coimbra, onde se formou em leis, filosofia e matemática, tá? Recém-formado, ele foi enviado como diplomata pela coroa portuguesa para os Estados Unidos e para o México, com a missão de conhecer a economia dos dois países e as novas técnicas industriais aplicadas pelos norte-americanos. Ele viveu lá durante 2 anos, lá nos Estados Unidos, e na Filadélfia ele ingressou na maçonaria, porque essa entrada na maçonaria vai influenciar muito na sua vida posterior. De volta ao Brasil, viajou depois a serviço da coroa portuguesa para Londres. Reparem que a independência ainda não tinha sido, não tinha acontecido, né? Isso foi tudo no Brasil colônia. Então ele chegou lá dos Estados Unidos, então viajou a serviço da coroa portuguesa para Londres, né? Em 1802, com o objetivo declarado de adquirir obras para a Real Biblioteca e maquinário para a imprensa régia. Mas um dos seus motivos era de também restabelecer contatos com as lojas maçônicas portuguesas e o Grande Oriente de Londres. Ele tinha esse objetivo também. Ele ficou, né? Ele virou maçom lá na Filadélfia. Bom, mas quando voltou para Portugal, foi detido pela Inquisição sob a acusação de disseminar as ideias maçônicas na Europa. Ele foi encaminhado às celas do Tribunal do Santo Ofício em Portugal, onde permaneceu de 1802 a 1805 preso, né? Quando estava preso, depois de 3 anos, ele fugiu para a Espanha sob o disfarce de criado, auxiliado, logicamente, pelos seus irmãos maçons, tá? Foi para a Espanha e de lá passou para a Grã-Bretanha, né? Onde se exilou lá. Não voltou para Portugal nem nada. Com a proteção lá na Grã-Bretanha, ele teve a proteção do príncipe Augusto Frederico. Quem era Augusto Frederico? O 6º filho do rei Jorge III do Reino Unido. E também era grão-mestre da maçonaria inglesa. Por isso que ele também foi acobertado e recebido com todas as honras. Na Inglaterra, ele obtém a nacionalidade inglesa e em 1817 casa-se com Mary Ann, com quem tem 3 filhos. Em Londres, ele passa a editar regularmente
um jornal. Aquele jornal que é considerado o primeiro jornal brasileiro, o Correio Brasiliense. Repara, o Correio Brasiliense, naquela época não se falava brasileiro, era brasiliense. O que nascia no Brasil era brasiliense. Depois é que veio o termo brasileiro, mas isso é outra história. Bom, então, é considerado o primeiro jornal brasileiro, Correio Brasiliense, foi fundado pelo Hipólito, tá? Também era chamado de Armazém Literário. Bom, esse jornal, Correio Brasiliense, que nós aprendemos na escola, que foi o primeiro jornal brasileiro, ele circulou de 1808 a 1823, no ano da morte de Hipólito. Através desse jornal, o que ele fez? Ele vinha para o Brasil e também passou a defender as leis liberais, entre as quais também a emancipação da colônia. Defendia que o Brasil tinha que ser emancipado, tá? E também dava ampla cobertura à rebelião liberal do Porto de 1820, tá? Bom, seu principal inimigo na época, o inimigo de Hipólito, era o Conde de Funchal. Quem era esse Conde de Funchal? Era o embaixador de Portugal em Londres, era muito inimigo dele, que assim definiu esse jornal, o Correio Brasiliense. Esta terrível invenção de um jornal português na Inglaterra. Ele dizia que era uma terrível invenção, né, desse jornal. Em 1812, Hipólito fez um acordo com a coroa portuguesa. 1812, sabe qual foi o acordo? Portugal, a coroa, comprava um determinado número de exemplares, bastantes exemplares de jornal, em troca dele moderar as críticas contra a monarquia. Foi um trato entre eles, tá? Bom, Hipólito vai morrer, como eu falei, em 1823, um ano depois da independência, sem chegar a saber que ele teria sido nomeado cônsul do Império. No Brasil, Hipólito é considerado o patrono da imprensa. Foi o primeiro jornal, né? Correio Brasiliense. E em Porto Alegre foi homenageado por emprestar seu nome ao museu. Lá em Porto Alegre tem um museu, chama-se Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa. Deve ser o nome, tá? Quando Hipólito morreu, ele foi sepultado lá no Condado da Inglaterra, ele morava lá. Mas em 2001, seus restos mortais vieram para Brasília, para os jardins do Museu da Imprensa Nacional. Em 2010, seu nome foi inscrito no Livro de Aço dos Heróis. Livro de Aço dos Heróis nacionais, que está lá no Panteão da Pátria. Uma parte. Que é esse livro de aço? É de aço mesmo. É formado por páginas de aço, criado em 1992, reúne protagonistas da liberdade e da democracia, que dedicaram sua vida ao país em algum momento da história. Lá estão heróis e heroínas, tá? Agora eu vou citar alguns registros da obra de Hipólito da Costa, o que ele deixou escrito, o que ele deixou marcado, né, na sua vida. Olha só. Bom, primeira coisa, vocês já viram, o periódico Correio Brasiliense, que, como já vimos, ele atuou, né, de 1808 a 1823 e foi o primeiro periódico liberal da língua portuguesa, fundado por Hipólito em Londres. É considerado o primeiro jornal brasileiro, embora fosse impresso no exterior. Ele também, no seu diário de viagem, também, ele conta as perseguições que sofreu por ser maçom. Deixou obras sobre economia, política, direito, constituição e um grande projeto de uma constituição para o Brasil. Tá? Deixou esse projeto. Também criou uma nova gramática portuguesa e inglesa. Ele escreveu uma obra sobre a história de Portugal,
deixou essa obra. E também uma peça de teatro que se chamou O Amor de Estranja. Deixou muita coisa. Isso são alguns exemplos que eu mandei. Agora, para terminar a aula, eu vou falar um pouco sobre a maçonaria no Brasil. Bom, a maçonaria é considerada uma fraternidade que valoriza a atuação social e filantropia e a busca de princípios éticos e morais. Essa definição está na Wikipédia. A maçonaria brasileira contou com personagens notáveis, como Dom Pedro I, que fez a independência, que chegou a ter até o posto de grão-mestre lá da maçonaria. Rui Barbosa também foi maçom, Floriano Peixoto, Teodoro da Fonseca, José do Patrocínio, que era um abolicionista e farmacêutico. Vou ficar por aqui. Tchau!